Meu nome é Maria Ângela Wagner, esse é meu diário de Histórias e Memórias, 26 de maio de 2024, 18 horas, final de tarde. E eu venho aqui registrar as últimas imagens deste dia, em que esse lado de cá a água está baixando. E é hora de colocar o lixo para a rua. Nesta triste rotina dos últimos dias. Já baixou bastante. Hoje de manhã eu vim aqui. A água estava aqui nessa parte branca. Agora já recuou bastante. Mas há muita coisa por fazer. E eu estou encarregada, pela minha própria vontade, de contar essa história. Uma história que eu venho contando na primeira mudança que sofremos com a entrada do Covid-19 no país e no mundo. Pois agora eu retorno aqui para registrar essa memória do tempo nessa enchente que devasta o Rio Grande do Sul. Já ultrapassou a enchente de 1941 em todos os sentidos. Alguém tem que contar essa história. Essa triste história, para que fique gravado na mente das autoridades, daqueles governantes que administram os municípios, os estados, as cidades, o país, o Brasil, para que estudem mais o nosso clima, tenham um olhar especial ao nosso clima que muda constantemente, cada vez mais agressivo, e parem de investir em pracinhas, em turismo, porque se não houver uma disciplina, um estudo ambiental, não vai existir turismo que resista à agressividade do clima, às mudanças constantes que estamos presenciando, cidades devastadas, engolidas, destruídas, desabrigados, desalojados. Porque esse é o cenário que teremos daqui para frente, caso não haja um estudo muito aperfeiçoado, voltado ao clima. As grandes cidades, ao lixo, destino do lixo. Esse carro foi engolido pela chuva, pela enchente. Olha o estado que ele ficou engolido. E isso é só uma prova de tantos milhares de carros que foram engolidos por esta enchente devastadora que assola o Rio Grande do Sul, que está em calamidade desesperadora. E eu venho aqui contar essa história, essa triste história, porque alguém tem que contar para que fique memorizada, guardada no Diário do Tempo, como um alerta
um alerta para o que está acontecendo, que não é ficção, é real. Cada vez mais o clima está aquecendo. Nós fomos alertados quanto ao aquecimento global. As mudanças climáticas. Mas foi um alerta que passou despercebido. Nos canos, nos equipamentos que estão embaixo da terra, porque aquilo ali ninguém vê. É só para interessar nas coisas que aparecem. Alguém tem que contar essa história. Essa triste história do luto em que encontra-se o Rio Grande do Sul, estados e municípios, famílias inteiras desabrigadas, desalojadas, e que fique o alerta para as autoridades pararem de investir em praças, em turismo e voltarem-se mais para a canalização, para os esgotos, para os diques, para a definição dos lixos, que cada vez aumenta mais e não tem destino e acabam desembocando nos rios. Tudo é um passo a passo para uma calamidade. Aquecimento global que foi negligenciado, tem sido por longos anos negligenciado. Achamos que isso acontece só do outro lado do mundo. E a realidade é essa agora, batendo na nossa porta. Ficou bastante coisa em cima no segundo piso. Nada disso poderia ter acontecido se as cidades não tivessem uma organização, não tivesse uma força-tarefa, um comando. Claro que o clima ajuda bastante. A gente não tem domínio no clima, mas a gente tem domínio nas cidades, nos diques, nas bombas que sugam a água, que tem que estar em alerta todo o tempo, não só quando tem uma enchente, quando tem uma cheia. Então é isso. Fim de tarde, 18 horas. Ainda as pessoas não conseguem retornar às suas casas. Muitos desabrigados, muitos desalojados. E esse é o cenário da Avenida Dom João Becker. Diário de Histórias e Memórias. Neste cenário muito triste, cenários da vida real. A dura realidade que bateu na porta. E mudou a vida de muitas pessoas aqui no Rio Grande do Sul. Neste momento é hora de limpar o lixo.
se desfazer de tudo aquilo que a enchente levou, que a água entrou e destruiu. É mais uma página que eu conto na história do tempo, deste tempo. Deste triste cenário que estamos vivendo. Está muito longe de acabar, muito longe, pois tem cidades embaixo d'água ainda, localidades embaixo d'água. Não é hora de contabilizar as perdas, e sim de limpar aquele lixo deixado pela água que invadiu as casas. Isso aqui tudo estava debaixo d'água. Tudo isso aqui era percorrido apenas com jet ski. Famílias inteiras estão em abrigos, à espera que a água baixe para elas poderem voltar para casa. Diário de Histórias e Memórias, junto à janela do tempo. Diário da vida real. Nesta triste história que eu estou contando. Mas que poderia ser bem diferente, e poderá ser bem diferente daqui para frente, se as autoridades tiverem um olhar especial e investirem mais em saneamento básico, em esgoto, em definição de lixo. Olha só o lixo. O lixo que a chuva traz, o lixo que a água provoca, tudo isso tem que ter uma definição, tem que ter uma educação para esse povo. Tudo isso tem que dar um sentido para essas autoridades. Logo teremos novas eleições. Não tem nem coleta seletiva de lixo aqui, porque não tem nem condições. Como é que um caminhão de lixo vai passar aqui? E essa é a dura realidade que eu estou lhes contando neste finalzinho de tarde, início de noite de domingo, em que as águas do lado de cá estão baixando. Muitas pessoas daqui estão, principalmente da avenida, estão limpando as suas casas, o que não pode acontecer com as pessoas dos edifícios aqui, dos blocos, que continuam inundados, continuam com chuva, com água. Previsto chuva para essa semana. Hoje o sol teimou a aparecer, mas deu uma rápida aparição e já foi embora. Não está frio, está uma temperatura agradável, não é aquele frio congelante. Mas estamos no mês de outono, o inverno ainda nem chegou. E essa água tem que baixar para as pessoas voltarem para casa, para pelo menos poderem passar o inverno dentro de suas casas.